A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha que verso maravilhoso encontramos aqui, o evangelho de Cristo. Não me envergonhe do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é boas novas. E é, de acordo com Paulo aqui, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quero falar no dia de hoje sobre 12 elementos de Cristo na Bíblia. 12 elementos de Cristo. Há muitos elementos de Cristo. Vou mencionar 12 por uma questão de tempo, mas olha só. Primeiro, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos ainda, capítulo de número 8, versículo de número 9, também lemos assim, Romanos 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós temos aqui o Evangelho de Cristo e o Espírito de Cristo. Como é maravilhoso ter esse Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Olha só, nós temos o Evangelho de Cristo, o Espírito de Cristo e o amor de Cristo. Que maravilha! Romanos capítulo 16, verso 16, diz: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. As igrejas também são de Cristo. Então, só aqui na carta de Paulo aos Romanos, e há mais, mas nós achamos 4 elementos de Cristo: o Evangelho de Cristo, o Espírito de Cristo, o amor de Cristo, as igrejas de Cristo. A igreja pertence a Cristo. O Evangelho é o Evangelho de Cristo. O Espírito é o Espírito de Cristo. O amor é o amor de Cristo. E as igrejas são as igrejas de Cristo. Vamos à primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 6. Diz assim: como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. O testemunho de Cristo confirmado entre vós. O testemunho que nós damos de Cristo é importante. Então temos o Evangelho de Cristo, o Espírito de Cristo, o amor de Cristo, as igrejas de Cristo, o testemunho de Cristo. Ainda em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 7, lemos assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. A cruz de Cristo. Até agora já vemos 6 elementos de Cristo: o Evangelho de Cristo, o Espírito de Cristo, o amor de Cristo, as igrejas de Cristo, o testemunho de Cristo e a cruz de Cristo. 1 Coríntios, ainda capítulo 2, verso 16, esse é um verso maravilhoso, olha só. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Que maravilha saber que temos a mente de Cristo. Não só propagamos o Evangelho de Cristo,
temos o Espírito de Cristo, o amor de Cristo nos é dado, as igrejas de Cristo, que somos nós, o testemunho de Cristo, a cruz de Cristo e a mente de Cristo. Só esses 7 elementos já é algo maravilhoso, ó. O Evangelho, o Espírito, o amor, as igrejas, o testemunho, a cruz, a mente, tudo de Cristo. Ainda em 1 Coríntios, capítulo de número 4, verso 1, diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ministros de Cristo. Olha só, temos aí o Evangelho de Cristo, o Espírito de Cristo, o amor de Cristo, as igrejas de Cristo, o testemunho de Cristo, a cruz de Cristo, a mente de Cristo, os ministros de Cristo. São aqueles que ministram, ministros de Cristo. 1 Coríntios, ainda capítulo 9, versículo de número 21, 1 Coríntios 9, 21, lemos, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. A lei de Cristo, temos aqui a lei de Cristo, que é diferente dos 10 mandamentos. Se você vê em Mateus capítulo 5, o visto que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer um que olhar por uma mulher com intenção impura, seu coração já cometeu adultério com ela. Essa é a lei de Cristo. O visto que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, qualquer um que se irá contra o seu irmão, já será réu de juízo. Olha só, temos aí a lei de Cristo. Vamos a 1 Coríntios 10, 16, lemos assim, porventura o cálice de bênção na Santa Ceia que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo. O sangue de Cristo, sangue que purifica, sangue que liberta, sangue que transforma, sangue que nos aproxima, e o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Aqui temos o sangue de Cristo e o corpo de Cristo, os 2 elementos da ceia. E para terminar, eu vou falar desse último elemento de Cristo, que muita gente tem debatido nesses dias, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 elementos de Cristo, o Evangelho de Cristo, o Espírito de Cristo, o amor de Cristo, as igrejas de Cristo, o testemunho de Cristo, a cruz de Cristo, a mente de Cristo, os ministros de Cristo, a lei de Cristo, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, o tribunal de Cristo. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e ao entrar no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 246 pastas com mais de 7.290 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.